Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, com muita alegria aqui novamente para nós conversarmos um momentinho sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre as complicações que surgem no caminho. E hoje tem muito a ver com tudo isso o nosso tema e o trecho do livro que eu trouxe hoje, que é o Calunga 2 em 1, Pensamentos que Resolvem, Mestre de Mim Mesmo, mais bônus de frases inéditas, que é de um texto que se chama O Sublime Educador, e lá no final, o Calunga diz o seguinte: quando você sofrer, ouvir um companheiro ou uma companheira sofrendo, não mais olhe como um devedor ou como um faltoso. Olhe como um aprendiz que a vida conduz amorosamente ao equilíbrio consigo mesmo e com as leis universais, pois é isso que todos somos em essência. Bom, todos nós somos seres, somos aprendizes conduzidos amorosamente pelas leis universais, né, a desenvolver as nossas potencialidades, a nos tornarmos pessoas melhores, mais felizes, mais plenas, mais amorosas. Então é isso que o Calunga está dizendo aqui. Mas quando a gente pensa nisso, veja só, não basta eu achar que é assim, não basta eu um dia ler, gostar e ficar pensando que é desse jeito só porque eu gostei, tá? Isso normalmente se chama opinião. Opinião é uma das coisas mais voláteis, mais mutáveis que existem no mundo, tá? Um dia a gente gosta do preto, outro dia a gente gosta do amarelo, tá? Um dia a gente gosta de praia, outro dia a gente gosta de piscina. Isso é opinião, tá certo? Agora, quando a gente fala em fé, a gente não está falando numa simples opinião, a gente está falando numa convicção que envolve muito mais do que ideias e pensamentos. Embora muitas vezes a gente pense assim, né, que está tudo na cabeça, mas não. A nossa fé, ela é fundamentada na nossa própria experiência de vida, naquilo que nós vivenciamos, naquilo que nós observamos em torno de nós, com pessoas próximas e que fazem a gente meditar, que fazem a gente refletir sobre o sentido do que acontece com elas, do que acontece conosco, do que acontece na vida, e nos faz buscar uma resposta, um conhecimento, né? Algo sólido, algo fundamentado, não simplesmente uma historinha consoladora, mas uma base que eu vou chamar aqui de base filosófica, porque se trata de um conhecimento fundamentado no afeto, fundamentado na experiência, fundamentado na própria vida. E é isso que transforma a nossa fé numa força. Porque se ela fosse só uma forma de pensar, né? Então, digamos que eu penso que Deus é isso, né? Porque eu frequento o grupo tal. Aí amanhã eu vou participar do grupo tal que pensa que Deus é diferente, aí eu começo a pensar que Deus é diferente. Então não se trata desse tipo de opinião, se trata de um conhecimento fundamentado na experiência, que é aquele que nos dá força interna, é aquele que nos dá segurança, que faz a gente pensar, né, dentro daqueles parâmetros, daquela fé, né, daquele conhecimento para compreender as nossas situações que nós passamos, para vivenciar os desafios da vida, né, para lidar com aquilo que muitas vezes é o imponderável, é algo que a gente não imaginou, mas que chega e nos surpreende ou nos apavora, mas se nós estamos fundamentados numa fé, nós vamos encontrar na ligação com Deus, nós vamos encontrar nas próprias leituras, no próprio conhecimento, essa força interna. E essa força interna em nós, ela se transmite também aos demais, ou seja, quando eu tenho uma convicção que é baseada num conhecimento, né, e numa experiência, eu também consigo transmitir isso a outras pessoas que podem estar em situação difícil, precisando de entendimento, precisando de paz, precisando alcançar, né, um entendimento daquilo que está acontecendo, né, dentro da visão maior do que é esse universo e do que todos nós estamos fazendo aqui.
E veja só, é muito natural que o nosso conhecimento, né, das leis da vida, né, da nossa relação com Deus, que isso vá amadurecendo, porque nós também, em conhecimento, vamos amadurecendo, né? Veja só, é muito comum que as crianças pensem que as nuvens são feitas de algodão. Aliás, elas acreditam que as nuvens são feitas de algodão por causa da aparência, né? Mas aí quando elas crescem, quando elas evoluem, quando a sua mente evolui, o seu conhecimento evolui, elas descobrem que as nuvens são feitas de gotículas de água que se condensa e se transforma em chuva. Então, esse também se torna um conhecimento posterior, mais amadurecido, mais de acordo com a realidade. Então, a fé é isso, é um conhecimento que a gente vai amadurecendo conforme a gente vai refletindo, vai estudando, vai vivendo, vai passando pelas experiências da vida. E aí tem uma frase do Gaspa que eu quero trazer aqui, porque ela tem tudo a ver, né? E o Gaspa diz o seguinte: nada em si mesmo é bom ou ruim, depende de como te atinge. Então, se aquilo te atinge frágil, despreparado ou dentro de uma crença que não se sustenta, aquilo te abala muito. Mas se aquilo atinge você dentro do seu conhecimento do sentido da sua vida na Terra, da significação da encarnação e do porquê nós estamos aqui, e se também nós adicionamos a isso o conhecimento da assistência divina, da proteção divina, das inspirações, das intuições, de tudo o que está em torno de nós, né, e nos auxilia, nós conseguimos certamente passar muito melhor, seja pela dificuldade que for. E é assim que a gente entende o que é a força da fé. Valeu? Então, um grande beijo, muita paz, até o próximo Momento Calunga.